Começando esse vídeo, agradecendo a vocês pelos 38 mil inscritos, mas com a nota de pesar, com imenso pesar, o Bahia lamentou a morte da Amanda dos Santos, atacante do Lusaka. A Amandinha, como era carinhosamente chamada, conhecida, disputou a edição de 2020 do Brasileirão Feminino Sub-18 com a camisa do Bahia, onde marcou um gol em 3 partidas. Felizmente, acabou nos deixando. Espero que ela descanse em paz, aonde quer que ela esteja. Informação sobre o Arthur Jampa, que foi convocado mais uma vez para a Seleção Brasileira Sub-15. Mais um para conta. Destaque da base, o goleiro Arthur Jampa é convocado pela Seleção Sub-15 para amistosos contra o Equador. As partidas servirão de teste para a disputa do Sul-Americano da categoria em novembro. É importante também lembrar sobre a programação semanal do Esquadrão de Aço. Segunda-feira, terça e quarta serão dias de folga. Quinta-feira, o Tricolor de Aço se reapresenta no CT às 3 horas da tarde. Sexta-feira, treino às 10 da manhã e sábado também às 10 horas. Quinta-feira teremos entrevista coletiva remota depois da atividade. Informação mais uma vez sobre a base do Esquadrão de Aço em questões progressivas. Primeiro o Sub-15, depois o Sub-16, depois o Sub-17. Pela sexta rodada do Baianão Sub-15, o Esquadrão derrotou o Serrano por 3-0, com gols de Diego, Rian e Diogo. O próximo confronto é contra o Vitória da Conquista, no sábado, dia 9 de agosto, em casa. Outra situação é que o Bahia está classificado para as quartas de final da Copa Furacão Sub-16. O adversário dessa nova fase sairá nos próximos dias. Além disso, com um gol de Del, o Tricolor de Aço venceu o Serrano fora de casa pela sexta rodada do estadual Sub-17. Próxima partida contra o Vitória da Conquista, também no sábado que vem. Assim como a equipe Sub-15, teremos adversários similares, tá, pessoal? Para que fique claro. A Bamor soltou uma nota contra o Renato Paiva com as seguintes afirmações. A torcida Bamor Nova Era exige a saída do treinador jovem aprendiz, entre aspas, do Bahia imediatamente. Já foi comprovado que o trabalho desse professor Pardal tem um rendimento muito abaixo do aceitável durante a temporada e que vem cometendo diversos erros cruciais para a nossa pífia campanha no Brasileirão, deixando claro que não tem experiência e conhecimento suficiente para gerir um clube do tamanho do Bahia. Renato Paiva segue com a pior leitura de jogo entre os diversos treinadores que já passaram por aqui. As escalações, mudanças e escolhas sempre pioram o time no decorrer das partidas e durante todo esse tempo de contrato não vimos nada produtivo ou benéfico. Time sem identidade, sem garra e em total declínio técnico. Metade do campeonato já se foi e acumulamos apenas 5 triunfos. Briga contra o rebaixamento desde o começo da competição, sequências de jogos sem vencer, perda de pontos importantes contra adversários diretos e time sem força até dentro de casa é um dos piores desempenhos. Na era dos pontos corridos nada é feito. Não há margens para mantê-lo no cargo. O departamento de futebol do Bahia atualmente segue sendo uma lástima. A omissão é tanta que causa indignação em qualquer torcedor tricolor. Queremos saber quando vocês vão entender o que o nosso clube representa para a torcida e para o futebol. Apareçam, resolvam os problemas do clube e os que vem acontecendo em campo é reflexo da omissão de vocês. Mudanças urgentes. Torcida Bamor, Nova Era. Tá aí, quero saber o que é que você acha dessa nota aqui no campo dos comentários. Bamor, mais uma vez repudiando a manutenção do Renato Paiva. Lembrar vocês que em outros 2 episódios, tivemos outros episódios evidentemente, mas em relação a protestos, tivemos um protesto na frente do CT e um protesto, na verdade uma reunião entre a Bamor e a diretoria do Bahia, com o Renato Paiva, com o Vitor Ferraz, com o Cadu Santoro e com o Raul Aguirre lá no CT. Houve essa reunião, acho que vocês não esqueceram disso, inclusive teve vídeo aqui no canal sobre o tema, algo que a gente imaginava que não iria acontecer nessa era de SAF, mas acabou rolando. Mas desde então, Paiva realmente não conseguiu dar uma resposta, A equipe conseguiu até jogar bem algumas partidas, mas o resultado é mais importante em um ano de competição de pontos corridos. Evidentemente, a Série A é mais importante no ano do Bahia, em 2023. Temos outra situação sobre a torcida.
Na partida contra o Vasco foram 46.705 presentes e 45.789 pagantes. Foi o 12º jogo consecutivo com mais de 30 mil pessoas na Fonte Nova. Temo que na partida contra o Santos isso possa não se repetir. Claro que, enfim, a torcida do Bahia vem demonstrando a sua força, né, em relação à atuação do time, que não condiz com o apoio do torcedor. Mas teremos um intervalo muito grande de 100 jogos, partida contra o Coritiba fora de casa, e espero que com triunfo, né? Mas eu torço para que continue essa sequência positiva em relação ao nosso público, né? Eu quero sempre aqui incentivar vocês a ir ao estádio, a, se puder, se tiver condições, né, ir ao jogo para assistir o Bahia, apoiar, incentivar, cobrar, criticar, protestar, da maneira que for acessível para cada um de vocês. Realmente, o Bahia esse ano não condiz, não acompanha o tamanho de sua torcida já há algum tempo, na verdade, né, gente? Não é só nesse ano. No ano passado realmente também foi bem sofrido, em 2021 principalmente. Mas, enfim, eu espero que as coisas possam se estabelecer com atitudes drásticas a serem tomadas. Comente aí sua opinião, se você foi nos últimos jogos do Bahia, se você foi nos últimos 12 jogos, por exemplo, com mais de 30 mil lá na Fonte Nova. Lembrar aqui, importante, né? Nosso querido amigo Matheus Barbaço trouxe aqui uma comparação. O Coritiba contra o Slimani, o Vasco com o Verratti, o América com o Mastriani e o Santos com o Moredius. E o Bahia com o Evergotti, Everaldo e Mingotti. Comparação entre os centroavantes das equipes que estão na luta contra o rebaixamento. Há uma disparidade imensa entre os perfis, entre as qualidades e a entrega de cada um desses. Alguns não estrearam ainda, mas foram sugeridos no mercado. Como fiz vídeo sobre o Moredius, inclusive, né, que estava, né, na Escócia, estava no Rangers, né, acabou tendo boas temporadas por lá, estava livre no mercado, poderia assinar com o Bahia, acabou não vindo, enfim. Agora temos que torcer para o Everaldo e para o Mingotti darem a volta por cima. Resta nos torcer, mas não confio em nenhum dos dois. O Acevedo, né, estava liberado para resolver questões pessoais quanto ao nascimento da filha. Aparentemente tudo certo, tudo tranquilo para ele. Acredito que contra o Coritiba já estará sendo relacionado mais uma vez. Para encerrar o vídeo, análise do jogo aberto da Band Nacional sobre a partida contra a equipe do Vasco. O primeiro tempo foi uma tentativa de colocar água no chope. Acabamos de fazer o gol numa boa jogada. Convém lembrar que em muitos momentos, pela nossa forma de jogar, o Vasco defendeu em 20 metros com 9 jogadores, 10 com o goleiro, e só ficava Vegetti na frente. Mas nem o gol do Bahia desanimou a festa. Vai virar, o Vascão vai ficar na boa, vamos ficar na boa. A energia positiva deu certo. Partiu em um segundo, tudo pode mudar. Mudou! Gol! Y esto es un mensaje para la gente, para todo el mundo y para la gente de Vasco. Vasco no va a bajar, no va a bajar. Vamos a pelear hasta, haga lo que haga, Vasco no va a bajar. No va a bajar, absolutamente. Tem muito campeonato ainda, pô. Eu acredito no Vascão. A virada não veio. O jogo terminou empatado em 1-1. Mas, mesmo sem o resultado, o torcedor conseguiu passar a mensagem. O Caldeirão sempre causa medo neles. Então a gente está prejudicando ele no campeonato. Era um confronto direto, o Bahia também não vai bem no campeonato, foi a 22 pontos, o Vasco tem 17. Agora, eu vejo uma reação do time com o Ramon Dias, acho que joga mais inteiro, tem mais oportunidades. Ontem, por exemplo, saiu perdendo, poderia ter ficado nervoso, como no começo do campeonato, e empatou o jogo. Ah, mas o empate não é o ideal, mas era na Bahia, fora de casa. E a gente vê que a torcida em qualquer lugar também apoia os vascaínos. E aquela matemática de jogar em casa, né? Ganhar os pontos em casa, empatou o Bahia, aí vai jogar, não tá jogando em casa. E aí a gente vê a festa do torcedor. Assim, é um prejuízo muito grande para o Vasco. A matéria muito bem completa, por sinal. O Vasco na zona de rebaixamento e não tendo a força do teu torcedor jogando em casa, fica muito mais difícil. Agora eu concordo com você que é um Vasco diferente. De postura, de paciência, de tranquilidade, de construção de jogo. Falta um pouquinho mais desse ajuste aí na hora que sai na cara do gol. Jair, por exemplo, foi expulso e acabou perdendo um gol que ele poderia ter marcado e de repente ter mudado a partida. Verdade, agora vamos falar. Bom, tá aí, né? Eles falam muito sobre isso. O Vasco comemora como se fosse um título esse triunfo. Entendo que existem questões, né, relacionadas ao São Januário, mas enfim, tá aí. Se curtiu, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.